Salve Maria, dia 9 de fevereiro de 2021, da quinta semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje encontra-se em São Marcos, no capítulo 7, no versículo de 1 ao 13. Do evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comiam depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar das praças, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas traduções. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Diante desta perícope, nos deparamos com os fariseus e alguns mestres da lei que observam a Jesus. A primeira realidade é perceber que Jesus não segue a tradição dos antigos. Isto é notório. Jesus segue a tradição da palavra, o verdadeiro ensinamento que os profetas anunciaram, e não tradição dos antigos, que são meros preceitos. Jesus segue a lei de Moisés. E então estes fariseus e mestres da lei querem colocar Jesus sempre em dificuldade. E a pergunta agora que eles querem fazer a Jesus, porque os seus discípulos comem sem lavar as mãos, sem seguir os preceitos dos antigos. E Jesus cita para eles o profeta Isaías, e os chama de hipócritas. Hipócrita. A hipocrisia é um grande mal da humanidade. E claro, nós percebemos o quanto as pessoas têm sido hipócritas nos dias de hoje. Na frente dizem uma coisa, e imediatamente quando você dá as costas, estão te apunhalando. A hipocrisia é um pecado grave e precisa ser remediado com a penitência, através de uma boa confissão, para que nosso Senhor tenha misericórdia e compaixão. Imagine quantos hipócritas nosso Senhor lidou durante a sua vida pública. Imagine, na nossa Igreja Católica, quantos hipócritas continuam a querer crucificar a Jesus. Porque quando crucificam um sacerdote, estão crucificando o próprio Cristo. Quando crucificam uma religiosa, um religioso, quando falam mal e são hipócritas com o coordenador de um movimento, de uma pastoral, também estão colocando a Jesus na cruz. Porque aqueles que receberam uma missão de coordenar, de organizar, de estruturar, de lançar para a frente uma pastoral e um movimento, são chamados por Deus para esta missão. E então foram enviados por nosso Senhor. A hipocrisia continua a matar a Jesus, aos poucos,
São pequenas doses que nós vamos percebendo e, claro, ninguém é besta, porque não percebe os hipócritas que estão ao seu redor. Quantas vezes Jesus caminhou com os hipócritas, mas lhes deu a oportunidade de conversão? Às vezes tem pessoas que dizem bem assim: ah, padre fulano é bestinha, ah, aquela pessoa é bestinha, porque pelas costas as pessoas falam mal, dizem tantas coisas. A gente percebe quem são os hipócritas que estão ao nosso redor. Como Jesus percebeu quem era Judas. Mas o que foi que Jesus fez? Lhe deu a possibilidade de uma mudança de vida. E se o hipócrita quer continuar como hipócrita, vai morrer hipócrita. E não vai para o céu, vai para o inferno. Ou vai padecer, né, um bom tempo no purgatório, por opção. Quem vive uma experiência de santidade é amigo da verdade, é amigo do Cristo, é amigo da justiça. Então não adianta, né, refugiar-se numa máscara. É necessário viver uma experiência profunda com o Cristo, que transforma a nossa vida, que faz com que nós vivenciemos uma vida na verdade. Ainda, não é, Jesus nos fala de outras realidades. A seguinte é falando da lei de Moisés: honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe está dentro dos 10 mandamentos da lei do Senhor. E quantas pessoas, né, são incapazes de honrar o pai e a mãe que têm? Veja, é mandamento. E é um dos mandamentos que eu, particularmente, sempre tive muito medo. Porque o fato de não honrar o pai e nem a mãe, com certeza acarretará numa vida de maldição. Não porque Deus amaldiçoe, de jeito nenhum. Porque a pessoa, por si só, se amaldiçoa por não saber acolher o seu pai e a sua mãe, pois eles lhe deram a vida, a existência, lhe deram tudo o que você tem. Por mais que muitas vezes alguns reclamam que não tem uma vida digna ou sei lá o quê, mas foram aquela vida que eles foram capazes de proporcionar. E por isso merecem ser honrados, respeitados, né? É inadmissível que um filho ou uma filha agrida o seu pai, nem com palavras, nem com gestos e nem com força. Devem ser honrados e respeitados com dignidade. Depois Jesus nos fala, né, dessa lei dos filhos que não querem ajudar os seus pais, e aqui ele fala do modo financeiro. Para os antigos, né, os filhos deveriam sustentar. E o que era que os filhos diziam? Que os seus bens eram corbão, ou seja, eram consagrados a Deus, e com isso não ajudavam mais os seus pais. Era um modo de se livrar do pai e da mãe. Não é? Eu diria que falta de amor. Que falta, não digo de respeito, mas é de amor. Porque se seu pai e sua mãe não existissem, não é? Se não existisse esse amor conjugal dos dois, você não nasceria. Se meu pai e minha mãe não tivessem se unido em matrimônio, eu não nasceria, nasceria um outro. Se meu pai tivesse uma outra mulher, ou minha mãe um outro marido, você nasceria outras pessoas, senão eu. Então, eu fui querido e desejado por Deus a nascer nesta família. E a cada dia eu louvo e bendigo o nosso Deus por ter nascido nesta família. Claro, não é a perfeita, mas foi a que Deus sonhou para mim. E hoje eu louvo e bendigo o nome do Senhor por tão grande graça. E a cada dia todos nós somos convidados a viver nesta certeza e esperança. Deus nos ama. Deus quer que nós façamos o possível. O impossível é para Ele. Mas fazer o possível para quê? Para que a cada dia sejamos agraciados, para que sejamos canais da graça de Deus para a vida das nossas famílias. E é bem realmente recomendado, não é? A família que reza unida permanece unida. Se une na oração, vai unir-se em outras realidades. Não só na necessidade extrema ou na hora da morte, que se vai pedir perdão e dar o perdão. Deus quer muito mais de nós e das famílias. Peçamos, por intercessão de São José, neste ano de São José, que Ele vele pelas nossas famílias, que a Virgem Santíssima seja inspiração para os nossos dias, para que sejamos dóceis como o menino Deus. Que assim seja. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.